E aí, vamos ser mais produtivos? A formatação condicional é muito útil no Excel, pois ela vai destacar nossos dados e evidenciar informações importantes em uma análise. Tenho certeza que essas dicas te ajudarão muito no dia a dia. Vamos lá? Bem, nós temos aqui uma simples planilha com alguns dados de estudantes e suas notas. Desejamos formatar condicionalmente as notas. Queremos destacar as notas que estão acima do limite de aprovação. Para fazer isso, nós selecionamos o intervalo da coluna que desejamos fazer a formatação. Podemos selecionar até o final com Ctrl Shift seta. Entramos aqui no menu Página Inicial, Formatação Condicional. Viemos esse primeiro item, Regra de realce de células, e vamos colocar essa primeira opção, maior do que. Quando fizermos isso, ele já abre uma caixa de seleção. Podemos digitar no valor simplesmente aqui, ou se relacionar com uma célula, no caso, com a J3 aqui. Temos ainda alguns padrões que podemos utilizar, por exemplo, esse ou esse. Podemos confirmar com OK. Uma vez confirmado, vai aplicando a formatação conforme os critérios de entrada. Aqui nós temos um problema. O 7 também é uma nota de aprovação. Então, nós precisamos editar isso aqui. Se nós entrarmos aqui em formatação condicional e gerenciar regras, aqui nós vemos que não temos nada nessa seleção atual. Nós podemos voltar, selecionar o intervalo, formatação condicional e gerenciar regras. Aqui nós temos a condição e aqui nós temos onde está sendo aplicada essa regra. Podemos vir em editar. Aqui nós temos algumas configurações. Aqui seria o valor da célula é maior do que. Nós podemos mudar para maior ou igual a o valor da nossa célula de referência. E aqui nós podemos formatar. Nós podemos formatar números, fontes, bordas e preenchimento. Aqui no caso vamos trocar a cor aqui do fundo para azul. E vamos confirmar com OK. OK outra vez e mais uma vez. Agora alteramos nosso critério para que considere a nota 7. Uma outra forma de destaque, por exemplo, podemos selecionar aqui, formatação condicional, e podemos usar regras de realce igual a um determinado valor. Nós podemos selecionar uma célula específica, aqui vamos manter esse padrão mesmo. Quando selecionamos um determinado valor, a célula automaticamente muda. Forma da gente destacar valores. Para limpar essas regras, nós podemos simplesmente vir aqui, limpar regras da planilha inteira. Nossas regras foram retiradas. Agora vamos fazer uma formatação condicional baseada em formas, para destacar os alunos que foram reprovados. Primeiro selecionamos o intervalo que desejado, entramos em formatação condicional, viemos aqui em nova regra, selecionamos usar uma fórmula e aqui temos a nossa condição. Primeiro selecionamos a célula desejada que queremos aplicar a condição e colocamos a condição. Essa condição vai ser menor do que 5, por exemplo, ou podemos relacionar já direto com uma célula. Depois que fizemos essa condição, nós podemos entrar em formatar, escolher o que desejamos alterar quando essa condição tiver sido validada. Por exemplo, eu quero fonte itálico, preenchimento eu quero essa cor. Vamos dar OK e OK. Não aconteceu nada. O que pode ter ocorrido? Voltamos aqui no formatação condicional, gerenciar regras, editar regra. O que acontece? Se eu pegar essa célula e dar OK, OK, e colocá-la aqui do lado, ela retornou falso. Realmente, a célula 9 ela é maior do que essa condição, então ela retornou falso. Se eu pegar aí e simplesmente clicar aqui e arrastar para os outros intervalos, nós vemos que ela sempre está relacionada com a primeira nota. Então, isso nunca vai ser satisfeito.
Eu devo usar as referências absolutas e relativas nesse caso. Nesse caso, ele está travando a célula como um todo, referência absoluta. O que devemos fazer? Ele deve ser considerado simplesmente a coluna tem que ser travada. A linha deve ser mantida. Então, se eu vier aqui e eu terei a forma de mudar, aqui eu já tenho alguns verdadeiros. Se eu simplesmente vir nessa regra aqui e copiar, seleciono o intervalo novamente, venho em formatação condicional, gerenciar, edito a regra e altero aquela ali para essa condição aqui, damos OK. Nossa regra está validada para as outras situações. Agora, nós podemos também incluir uma segunda condição. Por exemplo, mesmo com uma nota boa, esse aluno aqui, como ele tem a frequência menor do que 80%, ele seria reprovado. Nós podemos usar a função OU e criar um outro critério aqui também. E o outro critério seria essa frequência aqui, ela for menor a 0,8, que é equivalente a 80%, essa seria a condição. Nós temos que travar também a coluna para que ele não desloque essa referência para o lado. E a linha ela tem que se deslocar ao longo do intervalo. E confirmamos a célula. Nós viemos aqui, copiamos, selecionamos o nosso intervalo, formatação condicional, gerenciar, editar regra e podemos simplesmente trocar ela aqui. Ó. Se ela funcionou nessa situação, ela vai funcionar aqui também. Ou seja, ele já destacou aqui baseado em outro critério. Uma vez utilizamos isso aqui, podemos deletar. Podemos fazer uma formatação condicional baseado em barras. Como seria? Eu seleciono um intervalo desejado, venho aqui em formatação e vamos usar barra de dados. E colocamos o formato desejado. Temos vários aqui, vamos usar esse. Aqui destacamos, visualmente nós vemos quais são os alunos que têm menor frequência. Podemos vir aqui novamente, selecionamos, gerenciar regras, que nós temos uma regra principal aqui embaixo e uma de barra de fórmulas. Aqui podemos editar essa regra e aqui vamos tirar esse número aqui, só para exemplificar. E OK. Agora visualmente fica mais limpo, mais interessante. Podemos formatar também a nossa nota. Vamos usar formatação por ícones. Nós viemos, selecionamos o intervalo, formatação condicional, conjunto de ícones. Nós temos várias opções. Selecionamos aqui e já temos os nossos ícones ao redor. Podemos vir aqui, gerenciar, e podemos alterar esse conjunto de ícones, editar essas regras. Nós podemos colocar aqui um número, especificar um número, e podemos selecionar a célula desejada. Acima de 7, maior ou igual a 7, ele é aprovado. Podemos mudar aqui para número também. E acima de 5, nesse caso, o 5 não contaria. E damos OK. OK novamente. Ou seja, tudo o que fosse menor do que 5, inclusive o 5, seriam reprovados. Todos os itens que fosse 6, no caso, estariam em recuperação. E tudo que fosse acima de 7 estaria aprovado. Da mesma forma, eu até poderia deixar somente os ícones. Gerenciar aqui ou mostrar somente ícones. Aí eu teria uma forma visual de mostrar a minha planilha. Achou útil a formatação condicional? Compartilhe com seus amigos e vamos continuar evoluindo. Nos vemos!